Bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 6, a parte de domingo, falando sobre o chamado do patriarca Abraão. Como é gostoso estudarmos sobre Abraão, como enaltece a nossa fé, como nós conseguimos enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. A fé realmente é crer naquilo que é o invisível. Ou seja, nós não estamos vendo, mas estamos crendo que existe. Foi o que Abraão fez. Ele não sabia que existia aquela terra prometida. E Deus disse, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele então reagiu de maneira positiva. Quando Deus nos chama para uma missão, não tem como a pessoa dizer não. É impossível a pessoa dizer não. Havia uma moça, Patrícia, que ela sempre gostou de olhos azuis, desde criança. E ela ouvia dizer na igreja que quando orarmos, a gente tem que pedir a Deus e Deus vai nos conceder. Então ela pedia, Senhor Deus, eu quero ter olhos azuis como da minha família. Meus olhos são castanhos, eu queria tanto ter olhos azuis. E ela orava quando criança e no dia seguinte olhava no espelho e o olho dela continuava castanho. E ela chorava e dizia, mamãe, Deus não respondeu minha oração. Ela foi crescendo com esse desejo assim obsessivo de ter olhos azuis. Quando ela se tornou moça, aceitou um chamado de Deus para ser missionária num lugar como o Afeganistão. Ali ela começou a trabalhar com crianças que eram vendidas. E então um dia uma amiga sua da igreja disse, olha Patrícia, como Deus é bom. Lembra quando você orava para ter olhos azuis? E Deus não deixou você ter olhos azuis, nem quando você nasceu? Olha o que você está fazendo, você está salvando milhares de crianças, assim levando para a nossa missão, para que sejam evangelizadas, saindo então da escravidão, porque elas são vendidas. Olha o que você está fazendo. Patrícia, já pensou se você tivesse olhos azuis? Você que se disfarça de muçulmana, você entra no meio do povo com esses olhos castanhos, com essa pele morena, ninguém percebe que você é diferente, porque você tem olhos castanhos. Se você tivesse olhos azuis, você nunca conseguiria fazer o trabalho que você está fazendo. Ela disse, é mesmo, minha amiga, Deus sabe o que faz. Então, quando Deus nos chama para uma missão, Deus tem onisciência dos resultados que nós vamos obter através da obediência. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus o chamou e ele reagiu de maneira positiva. Aconteceu com Savonarola, 1497. Quando ele era criança ainda, em 1475, Savonarola era uma criança, andava com seu pai, navegando pelo rio Pó, transportando as mercadorias, que seu pai era comerciante. E um dia Savonarola disse ao seu pai, papai, eu estou ouvindo uma voz me chamando, o que eu devo fazer? E então o pai disse, filho, creio que é a voz de Deus. Obedeça à voz de Deus, você será feliz. Quando ele se tornou moço, ele começou então a pregar contra assim os desmandos da igreja dominante. E ele então foi advertido pelo Papa que não deveria falar o que ele estava falando. Ele falava contra as indulgências, o pagamento, a compra de perdões. E assim ele foi excomungado da igreja em 1497. Em 1498, ele foi levado para a fogueira. No poste onde ele estava amarrado, o executor disse, você se arrepende de tudo que você está pregando? E eu solto você agora. Ele disse, não, foi para isso que a voz de Deus me chamou. Pode acender a fogueira. E a fogueira foi acesa e Savonarola morreu cantando hinos a Deus. Mas o que ele fez foi uma coisa impressionante. Ele foi um pré-reformista e abençoou milhares de pessoas através de Martinho Lutero, tirando as pessoas da escuridão e da ignorância. Deus o chamou para um trabalho e ele abençoou as pessoas através de sua vida e da sua missão. Pergunta número 1. Qual foi a reação do chamado de Abraão quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus? O texto de Gênesis 12, de 1 a 9, diz assim, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló, seu sobrinho, foi com ele, e também foi com ele sua esposa e também os seus empregados. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que tinha adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e chegaram até a terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e então os cananeus da terra o viram, e apareceu o Senhor Abraão e disse,
para a tua descendência eu darei esta terra. E Abraão fez um altar e adorou o Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele ficou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão, seguindo ainda para o lado do sul. Abraão se tornou um itinerante, um caminhante, porque ele ia percorrendo a terra. Era como que ele estivesse marcando um território. Então, para a pergunta, qual a razão do chamado de Abraão e como ele reagiu? Resposta: Abraão foi chamado para iniciar o povo escolhido de Deus e abençoar todas as famílias da terra. Ele reagiu de forma positiva, conhecendo e partindo com sua família. Por isso, a última comunicação divina com o servo seu, Deus havia se comunicado a última vez com Noé. E ao falar com Noé, Deus disse: Noé, eu vou fazer uma aliança contigo e com toda a humanidade, porque não mais destruirei a terra com água, vou abençoar a humanidade através de você. Agora Deus estava falando com Abraão: Abraão, eu estou te chamando para criar um povo escolhido e através disso vou abençoar todas as famílias da terra, porque através da descendência de Abraão nasceria Jesus, que abençoaria todas as famílias da terra. Abraão obedeceu. Existe até uma expressão leque-leca, que é uma expressão hebraica, que diz que Abraão teve que sair por si mesmo e teve que deixar tudo que ele havia construído. O seu passado ficou em Harã. Até mesmo uma parte dele, porque Harã estava em Ur dos Caldeus, que era Babilônia. Então Abraão saiu de Babilônia para a terra prometida. Isso soa familiar para você? Sair de Babilônia? Apocalipse diz assim: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Deus tirou Abraão de Babilônia, que era um lugar de idolatria, para a terra prometida. E Deus vai chamar os seus filhos para saírem de Babilônia para a pátria celestial, uma pátria que está nos céus. Por isso, Deus disse a Abraão: você vai, porque eu vou te mostrar para onde você irá. E Abraão se tornou, assim, uma pessoa assim, com reação positiva diante de Deus. Ele tinha bênçãos prometidas. Primeira bênção, Deus disse: farei de ti uma grande nação. Segunda bênção, eu te abençoarei e tornarei grande o seu nome, e tu serás uma bênção. Terceira bênção, abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 255, escreveu o seguinte: quando recebeu o chamado divino, Abraão não era um homem famoso, não era um legislador, não era um conquistador, ele era um simples criador de gado e ovelha, que habitava em tenda, e a honra que ele recebeu foi devido à sua fidelidade a Deus e à sua estrita integridade e procedimento justo. Então, não foi aleatoriamente que Deus chamou Abraão. Ele tinha uma vivência com Deus. Ele tinha um relacionamento como Noé tinha com Deus, como Enoque tinha com Deus. E, logicamente, Deus escolhe aqueles que lhe são fiéis. Hoje, em nosso tempo, Deus precisa de pessoas missionárias, de pessoas que pregam o Evangelho, que falem da volta de Jesus, que falem da salvação em Cristo. E, para isso, Deus comissiona os seus filhos fiéis. E se você não obedecer a ordem, Deus disse: se vocês não falarem, as pedras clamarão. É melhor que nós falemos. Não vamos deixar as pedras clamarem em nosso lugar. Abraão, ao ser chamado por Deus para sair do meio de sua família, obedeceu, e ao ele imaginar que ele estaria indo para uma terra desconhecida, ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele estava indo. Era uma jornada de fé. E Abraão, ele honrou essa jornada de fé, porque o seu chamado era feito, ou foi feito por alguém, nada menos do que o Deus Criador. E ele acreditou. Deus abençoe, possamos ser fiéis ao chamado divino. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Dá-nos fé como Abraão também possuía. Nem que seja pequena, Senhor, mas alimenta essa nossa fé. Precisamos trabalhar para anunciar a volta de Jesus e anunciar que Jesus é o Salvador. Nos dê essa bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha um domingo abençoado com sua família. Espero que tudo esteja bem, e se não estiver bem, ore ao Senhor. Ele vai dar a saída certa para o seu problema. Deus abençoe você. Fique com Deus. Amém.